12ª sessão ordinária. Aos 20 dias do mês de junho de 2017, na sede da Câmara Municipal, após verificada a presença de todos os ilustres membros que compõem esse respeitável plenário, e ambos os secretários dessa honrosa mesa de trabalhos, e eu, no uso de minhas atribuições como presidente desta Casa de Leis, e sob a proteção do nosso padroeiro Divino Espírito Santo, e em nome de Deus declaro aberta a 12ª sessão ordinária. Desejo uma boa noite aos internautas que nos assistem alô Verde Vale, e também aos ouvintes da Verde Vale, aos internautas que nos assistem pela TV Câmara, e também aos nossos companheiros de plenário. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino municipal. Divinolândia abençoada, o trabalho é idolatrada, onde há devoção e amor, gente audaz consagrada. Se a porta alvorada do entre a amplidão, as estrelas de orvalho e o céu perfil, a luz que irradia na imensidão, a crença divina dos filhos teus. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia Paulista é Brasil. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia Paulista é Brasil. Sim, ser feliz é viver aqui, história viva dos grandes heróis, e a custa de muito suor, iniciaram o vitorioso, só pecado com o esplendor. Oh, como é linda a minha terra, Jaiamara incrustada na serra, adornada pelos lagos de beleza, e surgiram uma mantiqueira, tornando-se a mais bela terra brasileira. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia Paulista é Brasil. Salve terra de Deus, cheia de encantos mil. Avante, avante, Divinolândia Paulista é Brasil. Peço ao diretor que proceda à leitura das atas anteriores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Jéssica de Carvalho. Senhor presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que acompanham nossa sessão, público presente, solicito à mesa, ouvido o plenário, que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Consulta o plenário sobre a dispensa da ata. Está aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente. Projeto de Lei número 19, de 8 de junho de 2017. Dispõe sobre a ampliação do perímetro urbano da cidade de Divinolândia. Projeto de Resolução número 3,
dispõe sobre o regimento interno dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Divinolândia. Requerimento número 75. Requer encaminhamento de documentos fornecidos pela Prefeitura da cidade de Divinolândia em resposta aos requerimentos de número 1442 da lavra dessa Casa de Leis para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Dr. Edson Carlos de Gênova, Diego Felipe Borges, Silas Ferreira Filho, Jéssica de Carvalho e Lacir Donizete Raspante. Requerimento número 76. Requer-se ouvido plenário, seja encaminhado ofício para o secretário da Cultura do Estado de São Paulo para que preste informações sobre o convênio 2014 CV0008, Projeto Arte contra o Crack, firmado entre a Prefeitura da cidade de Divinolândia e a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Edson Carlos de Gênova. Requerimento número 77. Requer-se à mesa ouvido plenário que sejam fornecidas por parte da municipalidade cópias de todos os empenhos de pagamento referente ao convênio Arte contra o Crack, contendo, se existente, a assinatura de quem recebeu os valores, assim como respectivas notas fiscais dos serviços prestados. Edson Carlos de Gênova. Indicação número 123. Sugere ao chefe do Executivo iluminação da Avenida Leonor Mendes de Barros, próximo ao hospital. Diego Felipe Borges, Jéssica de Carvalho, Silas Ferreira Filho e Lacir Donizete Raspante. Indicação número 124. Sugere ao chefe do Executivo parceria entre o município e o Corpo de Bombeiros, visando a formação de equipe de brigada e combate a incêndio. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 125. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da Escola Municipal José Pereira da Silva, no bairro Ribeirão do Santo Antônio. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 126. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da Escola Municipal Professor Moacir Lopes de Carvalho. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 127. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da creche escola Sueli Raimundo Gonçalves, bem como contratação de profissionais. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 128. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da Escola Euclides da Cunha. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 129. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da Escola José Álvares Canha, no bairro Três Barras. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 130. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da Escola Professor Germinal Ferrari, no bairro Campestrinho. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Indicação número 131. Sugere ao chefe do Executivo melhorias no prédio da Escola CEMAIS, Centro Municipal de Aprendizagem e Inclusão Social, e contratação de profissionais. Paulo Roberto Arilhete, Ederson Luiz Trevisan, Maurício Pandolfo. Convite especial. Vimos por meio desta convidá-lo e sua ilustríssima esposa para participarem conosco do culto de inauguração da Igreja Presbiteriana Independente de Divinolândia, que será realizado no dia 24 de junho de 2017, às 19h30, no endereço
na rua 7 de setembro, 293, Centro. Ele deixou acho que em todos os carros, eu vi esse fim de semana, teve em todos os carros. Mas é que ele veio trazer pessoalmente aqui, eu falei que falava na sessão, que foi encaminhado para nós, para mim, para os vereadores todos, né? Para nós. Está à disposição dos vereadores o balancete do mês de maio de 2017 do Poder Executivo. Está em discussão o requerimento número 75 de 2017, que requer encaminhamento de documentos fornecidos pela Prefeitura da cidade de Divinolândia, em resposta aos requerimentos de número 1442 da Lavra dessa Casa de Leis para o Ministério Público e Tribunal de Contas. Está em discussão. Com essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Edson. Boa noite a todos. Este é um requerimento que a gente está pedindo para ser encaminhado ao Ministério Público. Na verdade, existe uma possível irregularidade num contrato assinado do último prefeito, de 2013 a 2016, onde uma empresa de nome Bema cobrou, através de um contrato, em 2014, para ser da prefeitura um valor aproximado de 67.200. E essa empresa recebeu um valor de 61.600. Essa empresa estava imbuída de fazer para o nosso município quatro coisas. Criar no nosso município o código tributário, criar no nosso município o código de postura, criar uma lei de incentivo fiscal, que foi até aprovado nesta Casa de Leis, criar uma lei de ocupação do solo. Existe, o lamentável de tudo isso, é que essa empresa realizou apenas a lei de incentivo fiscal que foi aprovado nessa Casa de Leis, como manda a legislação, mas não criou os outros 3 requisitos contratados naquele contrato. E o lamentável de tudo isso é que o nosso executivo da época, o prefeito anterior, tem uma certidão, existe uma certidão constando que foi realizado os quatro obrigações. No entanto, foi feito apenas por essa empresa uma obrigação só, que foi criar a lei de incentivo fiscal. Os outros 3, essa empresa não fez. Então, isso quem vai complementar essas informações, inclusive a gente está colocando isso aqui para ser encaminhado ao promotor, e o promotor que vai ter que apurar melhor essas informações baseado nos documentos fornecidos. Mas o lamentável de tudo isso é que, além da empresa receber R$ 61.600, não fez o trabalho que deveria ser feito, e ainda existe uma certidão que foi feita as 4 coisas. Então, a nossa obrigação como vereadores é fiscalizar as atitudes do prefeito. E não quer dizer que precisa ser só deste prefeito, pode ser do prefeito anterior, nós somos representantes atuais. Então, é este o objetivo de que o Ministério Público apure com mais afinco tudo isso, e para isso a gente tem que encaminhar os documentos para lá. Esse requerimento visa o pedido para ser encaminhado ao Ministério Público. Eu espero que tenha esclarecido melhor, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, mas é isso, senhor presidente, na íntegra, o que eu teria que falar. Obrigado. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante.
Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 76 de 2017. Requer-se ouvido em plenário que seja encaminhado ofício para o secretário de Cultura do Estado de São Paulo para que preste informações sobre o convênio de 2014, projeto Arte contra o Crack, firmado entre a Prefeitura de Divinolândia e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Está em discussão. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Edson. Esse também é um requerimento feito para que seja oficiado ao secretário, à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para que nos prestes algumas informações. Visa sobre um projeto que existe, que se chama Arte contra o Crack. É um projeto que a gente está pedindo informações se ele foi aprovado, primeiramente, pela Secretaria, se ele foi executado. A gente quer saber isso, se ele foi aprovado, se ele foi executado, se existe alguma irregularidade no projeto. Se for positivo, se a irregularidade existe, e isso é o fato, se foi apurado a irregularidade. Então, esse é um requerimento que a gente está fazendo, pedindo essas informações à Secretaria de Estado para apurar uma possível irregularidade. Então, é mais uma fiscalização de um vereador nessa Casa de Leis de algo que parece que em 2014 esse convênio não esteve muito certo. Então, a gente está pedindo isso para documentação, para possíveis providências futuras. Então, é isso que eu queria explicar, senhor presidente. Obrigado. Está em votação. Quem foi favorável, permaneça sentado. Quem foi contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento 77 de 2017. Requer a mesa ouvido em plenário que sejam fornecidos por parte da municipalidade cópia de todos os empenhos de pagamento referente ao convênio contra o crack, Arte contra o Crack, contendo, se existente, a assinatura de quem recebeu os valores, assim como respectivas notas fiscais dos serviços prestados. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Edson. É referente também ao que eu expus anteriormente, no requerimento anterior, que é sobre o próprio projeto Arte contra o Crack, só que esse requerimento é dirigido à municipalidade, na qual a gente está solicitando uma série de notas fiscais, série de pagamentos efetuados no convênio Arte contra o Crack. Então é mais uma forma de juntar documentos da municipalidade e no requerimento anterior documentos da Secretaria de Cultura. Juntando tudo isso, a gente vai chegar num denominador de irregularidade que é suspeita grande sobre esse projeto de convênio com a Secretaria na Arte contra o Crack. Então, isso é uma maneira de fiscalizar juntando documentos para providências futuras nos órgãos competentes. Só isso, senhor presidente. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Boa noite, senhor presidente, nobres secretários, senhores colegas, público presente, ouvintes da Rádio Verde Vale e internautas. Quero me manifestar favorável ao requerimento. Todos nós sabemos que ações contra o crack, contra a droga, precisam ser tomadas, precisam ser trabalhadas e precisa fazer que o dinheiro com essas ações chegue ao seu destino correto. Eu contei aqui 21 empenhos e ações. Precisamos fiscalizar se esse dinheiro está chegando aonde precisa também. Parabéns, doutor Edson, pelo requerimento e um manifesto favorável. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Está aprovado por unanimidade.
Passaremos agora para a ordem do dia. Não, desculpa. A palavra está livre dentro do expediente. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Aureliotti. Senhor presidente, nobres secretários, colegas que compõem esse plenário, público aqui presente, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Verde Vale FM, internautas que nos acompanham pela TV Câmara e também o pessoal que nos acompanha pela nossa página agora no Facebook, trabalhando por Divinolândia. Muito boa noite a todos vocês. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um comentário das nossas indicações na ordem dos trabalhos nesta casa. Primeiramente, a indicação número 123, eu estou, junto com os colegas da nossa bancada, solicitando ao chefe do Executivo, 124, desculpa, solicitando ao chefe do Executivo que realize parceria entre o município e o Corpo de Bombeiro, visando a formação de equipe de brigada ao combate de incêndio nos prédios públicos municipais. Na verdade, a finalidade dessa indicação, nós realizamos recentemente umas visitas, né, às escolas da rede pública municipal, visitamos as 7 escolas do município e presenciamos, né, que não existe, nunca existiu, pelo menos pelo histórico que foi relatado pelos profissionais da educação a nós durante as visitas que fizemos, um trabalho de preparação de uma equipe que saiba agir no momento de necessidade, no estado de necessidade. Aqui, especificamente, nós estamos falando de questões de acidentes que envolvam, né, incêndios. Nós presenciamos, né, relatos de 3 escolas que tiveram acidentes de incêndios com gás, com eletricidade, e graças a Deus não chegou a ser nada grave que colocasse em risco as vidas das pessoas, porque foi muito rápido sanado o acidente com o incêndio que ocorreu. Porém, nós presenciamos que se tivesse tomado uma proporção maior, ninguém saberia lidar com aquela situação corretamente, né? O que vem na cabeça, primeiramente, quando nós falamos em foco, em incêndio, é você ver um extintor na parede, é sei lá, catar o extintor e fazer a aplicação no foco do incêndio. Muitas vezes, nós não sabemos se aquele incêndio está sendo propagado por eletricidade ou por gás de cozinha, né? Ou mesmo por carteiras, como por exemplo o caso das escolas, né? Material viscoso, né? Corpo físico, né? Onde queima, onde consegue ter uma concentração de calor e com isso propagar o fogo com intensidade. E nós achamos muito importante, uma vez que a prefeitura pode realizar essa parceria com o Corpo de Bombeiro e trazer gratuitamente, né, para o município a capacitação dos profissionais em todas as áreas. Aqui eu não estou falando somente da educação. Eu citei o exemplo da educação, das escolas, porque nós visualizamos em loco quando fizemos as visitas. Mas isso serve para qualquer prédio público, para qualquer repartição pública de responsabilidade do município. Você tem uma equipe preparada para falar quem vai ser responsável no momento da emergência, em fazer a evacuação do prédio, em acionar uma sirene do alarme que está ocasionando incêndio, se fazer um plano de abandono do prédio e evacuação da área, se tirar todo mundo com segurança, fazer uma sinalização correta, fazer o uso correto dos extintores, verificar se os extintores que existem nos prédios públicos são adequados, se nós temos todos os tipos de extintores disponíveis para os incêndios, se porventura chegar a ocorrer um acidente. Então, isso tudo é questão de segurança. Não adianta depois lamentar pelo ocorrido se não trabalhar na prevenção. Então, achamos isso muito importante, uma vez que todas as escolas aí já dispõem de extintores, né, de incêndio, e acho essa sinalização da porta de saída, da porta de emergência, que nós não conseguimos verificar nas escolas,
isso dentro desse curso que os bombeiros pode vir dar aos funcionários municipais das repartições públicas, eles podem direcionar isso melhor e fazer uma melhor distribuição desses equipamentos de segurança e a capacitação dessas equipes técnicas para agir no momento oportuno. Então, deixo aí a nossa solicitação através dessa indicação número 124, para que o prefeito municipal, assim que houver disponibilidade aí dos funcionários e também interesse da administração, que proceda, que analise com carinho essa indicação e proceda essa importante parceria com o Corpo de Bombeiro. O ideal seria a gente ter um técnico em segurança de trabalho aqui. Como a prefeitura ainda não possui esse profissional, acho, se não me engano, foi até solicitado isso pelo vereador Diego, mas até agora nós sabemos que não tem esse profissional no quadro dos servidores públicos municipal. E esse serviço, essa assessoria poderia ser dada, então, pelo Corpo de Bombeiro, pelo bombeiro profissional, para fazer o manuseio correto dos equipamentos de segurança. E aí montar o plano, a equipe de brigada de incêndio corretamente. Eu vou comentar de forma geral das indicações número 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131. Todas da autoria da nossa bancada também na ordem dos trabalhos desta casa. E como já lido anteriormente no expediente pela diretora da secretaria dessa casa, essas indicações tratam de solicitações que estamos fazendo ao chefe do executivo, ao prefeito municipal, das visitas, como disse anteriormente, que realizamos no último dia 8 em todas as escolas da rede pública municipal. Cumprindo aquilo que nós prometemos durante o pleito eleitoral, nós vamos visitar todos os departamentos públicos e todas as repartições públicas, né? Acho importante você acompanhar diariamente, né? Se acompanhar um dia daquela repartição, como funciona realmente aquela repartição, o que está tendo de dificuldade naquele setor, naquele departamento, e o que nós podemos ajudar enquanto vereador. Uma coisa que achamos muito importante, então, iniciamos aí pelas escolas, visitamos as 7 escolas, foi o dia todo. Gostaria aqui de agradecer a dirigente de educação, né, a Neide, que nos acompanhou, e também todos os diretores das escolas que nos receberam, bem como os coordenadores, os professores, os funcionários, né, todos os funcionários envolvidos na educação municipal, e foi muito importante, foi muito válido para nós acompanhar o dia a dia das escolas e poder, através hoje desse material que nós estamos apresentando aqui no plenário desta casa, poder mostrar para o prefeito algumas coisas que precisam ser melhoradas. Acredito, né, que ele também já fez visita, né, nós sabemos que ele visitou as escolas também, que ele presenciou aí várias situações que precisam ser melhoradas. Acredito também que está trabalhando, está se empenhando para que isso aconteça, mas o que nós achamos importante nessa visita foi realmente unir forças com aquelas solicitações que as escolas fizeram a nós, para que, através de indicações, como estamos fazendo aqui, transmitir isso ao chefe do Poder Executivo, em forma de relatório dos apontamentos de cada escola, né? Paralelo a isso também, encaminharemos cópia das indicações para as respectivas escolas, e paralelo a isso ainda, estamos trabalhando com as assessorias dos nossos deputados para angariar recursos também para colocar algumas questões que apontamos nas escolas que visitamos como prioridade, que depende de um orçamento um pouco maior, através de emenda parlamentar. Então, o motivo das visitas, né, nas escolas foi para somar, foi para verificar as condições das escolas e o que precisa ser feito de melhorias para facilitar a vida de quem trabalha lá na educação, dos professores, de toda a equipe, e principalmente dar mais condições, melhores infraestruturas para os alunos, né, que é o foco do nosso trabalho aqui nessa visita às escolas, né. Então, eu queria destacar aqui uma das coisas que mais nos chamou a atenção, né, foi a questão dos extintores de incêndio.
em todos os prédios públicos estão vencidos, né? Não pode ser usado. E aí o que mais ainda chamou a atenção, né, uma vez que é questão de segurança, foi que os extintores também, eles não são é um tipo de extintor só. Você não tem um tipo, esse é para incêndio elétrico, esse é para incêndio de gás natural, enfim, determinados equipamentos que não podem ser usados em alguns casos. E isso pode colocar em risco a vida de quem for utilizar, em caso necessário. Então, deixo aqui, em todas as indicações, está relatado isso, a necessidade da recarga dos extintores, bem como a adequação dos mesmos, né, de acordo com aquilo que é previsto nas normas de proteção ao trabalho, né, e os equipamentos de segurança, e também muitas questões ligadas a infraestruturas, a reformas, né, a ampliação, a melhorias, visitando salas de aula, que a lousa, para vocês terem uma noção, ela não fica direcionada para o aluno, ela fica na lateral da sala de aula e tem o tamanho de uma TV de 42 polegadas. Isso, quando o professor nos relatou, a gente achou que era brincadeira dele, que ele estava exagerando. Nós comprovamos que realmente é verdade. Uma sala de 9º ano, em Ribeirão de Santo Antônio. Então, aí são algumas das situações que encontramos nas escolas que precisam ser melhoradas. Então, esses relatórios estão sendo encaminhados ao prefeito municipal através das indicações e também, posterior a isso, encaminharemos cópias às escolas para que eles acompanhem a sequência desses trabalhos que nós estamos executando através dessas visitas. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Dr. Edson Carlos Geno. Eu só queria fazer um comentário, embora isso não foi uma indicação minha hoje, é que nas sessões passadas nós votamos o projeto do vereador Mirim, que foi até um projeto criado por minha pessoa como vereador. E na data de hoje está entrando aqui no expediente para ser votado na próxima sessão o projeto de resolução sobre o regimento interno desta casa dos vereadores Mirim. Eu gostaria de só pedir aos nobres edis que lessem esse projeto para a próxima sessão. Esse não está ele não entrou ainda, então não está no expediente, ele entrou só na hora. Tá. Desculpa, então eu só queria alertar aos nobres edis que durante esses próximos 14, 15 dias, que pegassem esse projeto e dessem uma leída, e para ver se estão de acordo, se estão, podem fazer algum comentário, alguma coisa nesse sentido para melhorar. Só isso. Essa palavra? Com a palavra, o vereador Ederson Trevisan. Também quero fazer um comentário de umas indicações. Uma indicação a indicação 123 do nobre colega Diego, subscrito por todos os vereadores, que é a iluminação próximo ao hospital. Problema antigo, eu lembro quando vereadores questionei isso, quando fui vereador outra vez, questionei várias vezes. Parece que o hospital não faz parte da cidade. Um longo trecho sem iluminação. Para quem precisa trafegar, principalmente a pé ali, é complicado. Precisamos, quando eu fiz a indicação, eu tive informação que uma parte da iluminação é responsabilidade do hospital. O hospital desliga para economizar energia, então a prefeitura precisa fazer essa ligação com a rede pública para iluminar a entrada do nosso hospital. Parabéns pela indicação, vamos acompanhar. A outra é a parceria, a indicação de nossa bancada, que é a parceria com o Corpo de Bombeiro visando a formação de equipe brigada e de combate a incêndio. Parece uma coisa que não é necessária, porque tem prédios com 50 anos, nunca houve incêndio, mas nas visitas que fizemos à escola, podemos verificar que em pouco tempo tivemos início de 3 focos de incêndio nas escolas. Uma foi por problema elétrico, outra pessoa esqueceu uma panela com óleo na cozinha, outra foi um ventilador que caiu, mas foi 3 inícios de focos de incêndio. Então são nossas crianças que estão nessas escolas, nas repartições públicas,
E é uma decisão simples e vai melhorar muito a segurança de nossas repartições. E a outra são as indicações da 125 a 131, que foi as visitas que fizemos nas 7 repartições públicas destinadas à educação de nosso município. Podemos verificar que em 4 anos houve muito pouco investimento por parte do município nas repartições. O nobre colega Paulo Maurício era vereador, acompanhou a frustração que foi deixar essas escolas com pouca manutenção por parte do poder público nessas escolas. Bastante escolas estão em boas condições, problemas não são muito graves para ser resolvidos, mas que vai melhorar muito a qualidade de quem frequenta. Outro ponto positivo é o amor que os funcionários que ali atuam com os nossos alunos. O trabalho, a dedicação que tem com a escola, com os alunos, o empenho que tem, precisa ser valorizado. Vamos trabalhar, vamos ajudar. A educação como diz, é um ponto-chave da política pública. Obrigado. Com a palavra, o vereador Diego. Boa noite a todos, novos colegas, público presente, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, ouvintes da Verde Vale FM. Eu vou falar um pouquinho sobre a indicação 123, que é sobre a iluminação que vai para o nosso hospital. Está muito deficitária. A gente sabe que urgência não tem hora para acontecer. Muitas vezes, muitas pessoas não têm carro, às vezes tem que subir a pé para o hospital. E eu estou fazendo essa indicação para ver se a gente consegue melhorar um pouco a iluminação lá, trazendo mais segurança para os municípios da nossa cidade. Em relação à indicação 124, acho de suma importância a brigada de incêndio em nossa cidade, em todas as repartições públicas. Com a prevenção, a gente, se pega fogo numa escola, numa coisa, não tem plano de evacuação, não tem nada. Uma boa indicação dos novos colegas. Só isso e boa noite. Não havendo mais oradores, passaremos para a ordem do dia. Em segunda discussão, projeto de lei número 12, que dispõe sobre regulamentação do procedimento de retificação de áreas e limites no âmbito da administração pública municipal, cria taxa e dá outras providências na forma específica. Está em segunda discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o Dr. Edson. Esse projeto está em segunda votação. A primeira já foi votada na sessão anterior e autoriza a desafetação e a primeira cobrança do oneroso, ou seja, o tipo de um valor financeiro daqueles módulos de bem público situados. Doutor Edson, não é esse? Essa é a regulamentação do procedimento de retificação de áreas limítrofes. Me desculpa, senhor presidente. Então, isso nós estamos em discussão agora. É o número 12. Isso. Pensando que era o número 15. O senhor me perdoe. Por favor, eu peço que depois a diretora da Câmara borre o que eu falei aí para não manchar a ata, entendeu? Foi um erro meu, peço desculpas aos nobres edis e a todos que estão ouvindo. O projeto número 12, eu também gostaria de falar, é um projeto que visa regulamentar as áreas, a retificação nas áreas e limites do nosso município. É um requerimento encaminhado, a pessoa que quer retificar vai ter que encaminhar à engenharia civil, e essa vai abrir um processo administrativo. Esse processo administrativo, a engenharia vai ter que fazer visitas aos locais e vai ter que levantar o que está irregular. Posteriormente, isso, se aprovado, eles vão encaminhar ao gabinete do Poder Executivo para que esse
seja encaminhada ao setor de tributos e regulamentar essa área. Eu acho importantíssimo isso, porque autoriza a nossa municipalidade a fazer tudo isso, coisa que antes o caminho era mais difícil. Então, para nossos cidadãos, essa regulamentação é de suma importância, visto que na primeira votação, na sessão passada, foi votado por unanimidade. Então, eu estou só esclarecendo porque é um direito de quem nos está ouvindo saber do que se trata tal projeto de lei. Só isso, senhor presidente. Está em segunda votação. Quem foi favorável, permaneça sentado. Quem foi contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei número 15 de 2017, que autoriza a concessão onerosa do uso de módulos de bem público, barracão industrial, localizado na Rua Barão do Rio Branco, centro do município de Divinolândia, na forma que especifica. Está em segunda discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, doutor Edson. Agora sim, reafirmando o que eu comecei a falar na última, a autorização que nós estamos votando nesse projeto seria para quem for utilizar aquele barracão industrial que seja cobrado uma taxa. E isso vai ter que ser feita uma desafetação. A desafetação nada mais é que retirar do imóvel a destinação específica para que foi criado e dar outra finalidade. Então isso fica autorizado, o Poder Executivo, a fazer isso. Essa concessão para que as pessoas que quiserem adquirir aquele imóvel controlado pela Prefeitura, vai ser de 2 anos o contrato. E o objetivo é tornar aquele polo um polo comercial pelas empresas, visando gerar mais emprego, já que é tão difícil o nosso município. Então, a Prefeitura vai dar os preços que eles decidirem para dar oportunidade àqueles que querem adquirir um imóvel já pronto, adequado, num lugar cêntrico, para a criação de empregos e autorizar o trabalho de forma legal. Só isso, senhor presidente. Está em segunda votação. Quem foi contrário, se levante. Quem foi favorável, permaneça sentado. Está aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, o projeto de lei número 16 de 2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo realizar a desafetação do módulo administrativo do imóvel público na forma que especifica e dá outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Está aprovado por unanimidade. Não havendo mais vereadores, a palavra está livre para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Paulo Aureliete. Senhor presidente, só complementar uma informação ainda a respeito das escolas, das visitas que fizemos. Uma coisa também que nos chamou a atenção, assim como os extintores vencidos, foi a não realização da escovação. Não está fazendo escovação nas crianças, né? Então, foi um pedido das escolas, né, que não só volte a escovação, como também, através do COM, o Centro Odontológico Municipal, os profissionais, os dentistas, façam uma capacitação, né, dos funcionários, né, dos inspetores aí que acompanham a escovação dos alunos, das crianças, para realização de forma correta, para realizar de forma correta a escovação. Foi uma coisa que chamou bastante atenção, e ainda para que essa escovação seja feita de forma adequada, várias melhorias em infraestruturas no local. Algumas escolas precisam ser construído um lavabo específico para escovação, porque no mesmo lugar que as crianças hoje bebem a água, lavam a mão, ela escova o dente, né? Então, assim, não é tão higiênico isso, né, pessoal? Ainda algumas escolas muito antigas,
E as cubas é aquelas cubas antigas, já está amarelada, está feia. Então, foi uma situação que nos chamou bastante atenção, né? E a saúde pública, né? Prevenção também, se trabalhar aí, né, na prevenção contra cáries e outras doenças bucal aí, que é necessário iniciar desde a infância nas crianças. Então, solicitamos aí, né, em forma de complementação, uma vez que isso já estava escrito nas indicações que estamos encaminhando, mas a título informativo e também usando aí a tribuna desta casa, fazendo um apelo para que o prefeito coloque isso como prioridade e faça a capacitação desses profissionais que prestam serviço na educação para acompanhar uma correta escovação às crianças e também que ele faça uma adequação melhor nas escolas que precisam, que estão apontadas aqui, nos lavabos, para que as crianças façam aí, tem crianças que é pequena, né, tem idade aí de 7, 6 anos, e o lavabo é grande, é o lavabo para adulto. Então, teve algumas escolas que os inspetores relataram que ela tem que pegar a criança no colo para a criança escovar o dente. Quer dizer, não fica um negócio legal, né? Tem que ser adequado. Se é uma escola infantil, tem que ser tudo baixo, tem que ser pequeno, tem que ser adequado. Tem algumas escolas que está legal, que tem estrutura física para isso. Só que a escovação também não está sendo feita. Então, mas a título de complementação dessas visitas que fizemos, e peço ao prefeito que analise com carinho isso, uma vez que temos um centro odontológico muito bom, com excelentes profissionais prestadores de serviços, né? São profissionais de clínicas particulares que trabalham no município e pode auxiliar essa escovação às crianças da rede pública municipal. Mais um complemento também das visitas às escolas, eu gostaria de ressaltar a importância disso e pedir para o prefeito colocar como prioridade também. O material didático, né, a aplicação do material didático, acho que é importante e ele precisa ter sequência. Se eu estudei, né, uma criança estudou lá 3, 4 anos com uma apostila, para eu substituir essa apostila, eu preciso ver se isso não vai prejudicar a criança. Aí, se for realmente uma apostila de nível fraco, que não tenha um bom conteúdo, que pode ser substituído por um material melhor, legal, bacana, né? Mas eu acho que esse material pedagógico, né, material didático mesmo, ele tem que ser muito bem avaliado. E isso aí é a bagagem que essa criança vai absorver desde a sua infância, na sua juventude, até numa vida acadêmica de faculdade, de nível superior depois, que ela vai levar para a sua vida inteira. Então, o que nós presenciamos é que na escola infantil, lá na professor Marcelo Lopes de Carvalho, ainda a escola não recebeu o material didático, as apostilas. Nós estamos praticamente iniciando o segundo semestre, né? A dirigente de educação que nos acompanhou já disse que cobrou arduamente o prefeito com relação a isso, mas ela falou que teve alguns problemas com a licitação do material, por isso que ocorreu atraso. Então, parece que agora já foi regularizado, parece que já foi licitado, foi finalizado, e a compra das cartilhas já ocorreram, né, das apostilas. Mas é importante que isso seja regularizado com prioridade e com urgência, porque não é que a criança perdeu meio ano, não gosto de usar essa palavra, porque ela teve professor, né, conteúdo foi passado, mas poderia ter sido mais aproveitado, na essência mesmo do material, né? Então, esse material que vai agora ser utilizado no segundo semestre, poderia ter vindo logo no início das aulas para que fosse aí, já trabalhado com as crianças desde o início do ano. Mas tem que, agora, como disse as professoras, né, e as coordenadoras que acompanharam a gente nas escolas, agora tem que correr atrás desse prejuízo de 6 meses aí, de 4 meses de aula aí, 2 bimestres, sem material didático, sem material pedagógico. Então foi uma coisa que chamou bastante atenção e eu gostaria aqui de destacar na tribuna desta casa hoje. E pedir ao prefeito municipal que faça a distribuição desse material com urgência, bem como também faça uma avaliação dos demais conteúdos didáticos que está sendo distribuído às demais escolas, né? Seja aí as crianças maiores, né? Enfim, que seja um material dinâmico e que tenha sequência, acho que é importante. Se eu comecei lá na primeira série a trabalhar com material de determinada instituição de ensino e ele é bom, né?
muitas vezes você fazer uma economia nesse sentido, eu acredito que é uma economia burra, né? Então, você tirar da educação aquilo que pode melhorar. Também, em paralelo a isso, né, já falei um pouquinho, mas em relação ao agradecimento às escolas, mas gostaria de dizer que estamos providenciando um ofício de agradecimento a todas as escolas, bem como ao Departamento Municipal de Educação, né, agradecendo aí mesmo a acolhida que tivemos nas escolas, a receptividade, bem como o tempo desprendido para nos acompanhar durante os apontamentos que verificamos em loco, e também encaminharemos aí o material que foi discutido na sessão de hoje, que é as indicações junto a esse ofício. Então, mais uma vez agradeço a Meire, a dirigente municipal de educação, aos diretores, coordenadores, professores e funcionários da educação. Também gostaria de falar que recebemos, na última quinta-feira, a visita da assessoria do Partido Solidariedade, seu Osíris Colosso, que veio representar aqui não somente os deputados do Solidariedade, como também o Alexandre, que é o atual superintendente do INCRA, né? E na oportunidade veio para estreitar os laços com o nosso município, para também estreitar os laços de trabalho com o vereador Maurício Pandolfo, que é do Partido Solidariedade, aqui representado na bancada dessa Casa de Leis, e colocar à disposição nossa aquilo que pode ser trabalhado para melhorar, para nos ajudar. Nós sabemos que não está fácil de conseguir recursos junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, mas nós temos que apresentar as nossas demandas e aquilo que nós precisamos de apoio. Então, com relação ao Alexandre, que é o superintendente do INCRA, vai ser levado um trabalho que vamos iniciar junto ao prefeito, e há uma associação existente hoje, que é a PROD, a Associação dos Produtores Rurais de Dimorândia, bem como também vamos trabalhar para que seja formado mais uma associação que tem o apoio e o envolvimento do vereador Ederson, que é da área, que é do ramo da leiticultura, né, dos produtores de leite, que será a Associação do Leite. Nós queremos que o INCRA disponibilize aquilo que está disponível para a prefeitura, bem como para as associações. Então vamos trabalhar com empenho para que a constituição dessa nova associação, que já existiu, porém foram encerradas as atividades, e também apoiar a PROD, que é a Associação dos Produtores Rurais de Dimorândia, e trabalhar para que esses recursos do INCRA cheguem até o nosso município, bem como também os recursos do Partido Solidariedade. Nós, na oportunidade, como tínhamos visitado as escolas, né, e presenciamos aí as necessidades, o que também nos chamou a atenção, e aí como é um investimento que depende de um recurso maior, foi o prédio da Escola Euclides da Cunha, que precisa ser substituído do piso. O piso atual é de madeira, um piso muito antigo, as tábuas estão soltando, tem algumas podres, quebradas, né, um aspecto ruim, um cheiro ruim, um prédio muito antigo. Então nós levamos esse assessor do Partido Solidariedade, o seu Osíris, para visitar a escola e ver a situação que está os pisos da escola. Então pedimos a ele que empenhe junto aos deputados do Solidariedade para ajudar o nosso município nessa solicitação. Também hoje esteve aqui presente na Câmara Municipal o assessor do deputado federal Alex Manente, o Beto Cruz, assessor e chefe de gabinete em Brasília do deputado federal, e falamos aí de algumas solicitações já antigas que fizemos ao deputado e que, por questões aí de contingenciamento de emenda, dessa crise política do governo federal, os deputados estão com dificuldades, mas precisam trabalhar para que isso seja cumprido. Então fizemos aí algumas solicitações que o assessor vai passar ao deputado, que vai vir no município próximo à primeira semana de julho, para podermos dar uma sequência nessas solicitações que foram encaminhadas hoje ao assessor. E também, para finalizar, gostaria de parabenizar aqui o grupo Pérolas da Mantiqueira, né, na pessoa do seu presidente, o Reginaldo Campestre, pelo belíssimo evento promovido aí no último dia 11, no bairro Ribeirão de Santo Antônio, né,
o qual foi arrecadado aí mais de R$18 mil com o leilão de gado beneficente que os Pérolas da Mantiqueira, em parceria com o bairro e os doadores dos animais, realizaram lá. Então, gostaria aqui de parabenizar esse trabalho voluntário maravilhoso que os Pérolas têm realizado em todas as comunidades rurais e na cidade do nosso município. Senhor presidente, era isso. Gostaria de agradecer a disponibilidade, agradecer aos colegas, ao público presente, aos ouvintes da Rádio Verde Vale FM, aos internautas e também às pessoas que nos assistem e nos acompanham pela nossa página Trabalhando por Divinilândia. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Diego Borges. Eu gostaria de falar sobre o projeto que foi aprovado na última sessão, sobre a marcação de consultas e exames no centro de saúde. O projeto ele foi aprovado, porém ele ainda não está em funcionamento devido às adequações que a prefeitura deve fazer no centro de saúde, treinamento dos funcionários para marcação de exames, consultas, mas que logo esse projeto vai estar em execução. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e obrigado. Eu gostaria de pedir só a palavra do tio, vereador Dr. Edson. Concedo a palavra ao vereador Alcides José Ribeiro. Eu acho importante a escovação na escola, às vezes mesmo se não tiver adequado, mas não as coisas foi feito durante muito tempo e pelo foi só enviado dados lá para a direção regional de que estava vendo a escovação, mas de fato não estava vendo. Isso aqui é um absurdo, né? Então parece que está sendo adequado mesmo para voltar a escovação, porque fase inicial das crianças é fundamental isso daí para eles. E também, bom, depois eu queria também de vocês verem um ofício para que alguém quiser fazer parte do Conselho Fiscal e Administrativo da Previdência, do Instituto de Previdência. Se alguém quiser, tá aqui tem que deixar o RG, o CPF, o endereço. Até o Diego, se predispôs, assim, se alguém, né? E vamos ver se vai ter reuniões mesmo, né? Porque muitas vezes do conselho aqui, às vezes não tem as reuniões. E outra coisa que eu acho também na educação é a continuidade de fato mesmo. Que eu lembro que então eu era vice-prefeito, tinha dado início dado início ao Primeiramente, na sessão passada, essa Câmara votou todos os vereadores a favor, menos eu que votei contra a destruição ou seja, demolição do prédio, de Botia e do barracão do centro de reuniões.
Eu gostaria, porque foi um pouco comentado na cidade por causa disso, eu gostaria, o mais triste, e eu votei e conscientemente votaria de novo, que o mais triste de tudo não é só vocês autorizarem o prefeito a fazer isso. Por algum motivo vocês fizeram isso. Mas o mais triste de tudo, quando eu votei contra, primeiro que eu não tenho neto ainda, mas um dia eu vou falar que eu não tive parte nisso. E a segunda é que vocês, ao autorizar, o mais triste de tudo, que não tinha uma ementa, e aí foi o que eu pequei, poderia ter feito uma ementa, de a obrigatoriedade do executivo em construir novamente um campo de bote. Da lei de indicação, doutor, só no cortando, Então, novamente, vamos poder... falando, porque eu fico fora do foco aqui. O senhor me desculpa, mas depois, na hora que eu terminar, o senhor pode fazer os seus comentários. Então eu gostaria de dizer que o mais triste de tudo é demolição e não construção. Nós estamos perdendo uma cultura na cidade. Será que ninguém jogou bote alguma vez na vida? Será que não é importante essa parte da economia, da cultura para a cidade? É isso que eu quero esclarecer aos ouvintes. Que eu fui contra sim, porque eu não vim aqui como vereador para autorizar a demolição de nada. Eu vim aqui como vereador para autorizar a construção e a edificação de coisas boas para a cidade. E eu não vejo assim um bom fato de demolir. A segunda comentário que eu queria fazer é que esta semana várias reuniões foram feitas de uma forma até não divulgada com a saúde da nossa cidade. Foi chegado a algumas determinações no posto de saúde. Vocês sabem que o nosso posto de saúde, as pessoas concorrem às 5 horas da manhã para tirar uma ficha, ficam lá no frio, 5h30 até às 7, para tirar uma ficha com os médicos, para pegar uma receita, para ser consultado. Isso eu acho um absurdo. Eu fui no gabinete do prefeito, fiz uma reunião e nós chegamos a várias determinações. Então havia muita coisa errada no posto de saúde que foi teoricamente corrigido, e até eu gostaria de passar para vocês e para os ouvintes desse município. Que é o seguinte: primeiramente, atualmente existe um médico expedindo as receitas de manhã no posto de saúde. Eu, por exemplo, estou indo 3 vezes por semana, às 7h15 da manhã, expedindo receitas e ajudando esse povo que concorria de madrugada. Não está havendo mais isso. Segundo, aumentou-se o atendimento de consultas no posto de saúde. Parece que agora está fluindo e não está havendo mais filas. Houve uma organização grande, mas muito grande, na farmácia. As farmacêuticas estiveram na reunião comigo e com o prefeito, e nós chegamos a várias determinações com relação à cidade e com relação aos bairros. Com relação à cidade, eles normatizaram a entrega de remédios somente para 30 dias. Muita gente ia lá, querendo pegar remédio, pegava para 60, para 90 dias. Hoje não é mais feito isso. Hoje é feito só a entrega só para 30 dias. Então aí vai ter remédio para todo mundo. É o que está tendo. O povo estava reclamando, mas o prefeito fez uma compra e vai continuar fazendo mensalmente. Então já está começando a parar as reclamações com relação a isso. Com relação aos bairros, tem 2 vereadores de bairros distantes, na qual eu atendo lá de sexta-feira, estava preocupadíssimo com isso. Foi extinguido as farmácias dos bairros. 3 Barra, Ribeirão e Campestre. Não existe mais remédio nas farmácias dos bairros.
Por quê? Por causa da legislação das farmacêuticas, que tinham que estar lá para entregar e não estavam nunca. Então não existe mais. E o que está havendo? Quando o médico de lá, seja o médico cubano, seja o doutor Edson, que consultar, receitar, o que vai ser feito? Isso vai ser passado para a prefeitura, para a farmácia única do posto, que centralizou toda a farmácia no posto de saúde, uma só farmácia, com 3 farmacêuticos. Centralizou os medicamentos todos na farmácia do posto. Os bairros passam a receita do médico de forma diária, por internet. Eu doei essa semana 3 impressoras para fazer o scanner. Eu doei para a prefeitura 3 impressoras. Já foram instaladas. Esses postos passam a receita via scanner para a farmácia do posto. Imediatamente as farmacêuticas preparam o malote de cada posto com os remédios. E a meio-dia e meio o prefeito concedeu um carro com um motorista que já fomos conversar e já está tudo certo. Esse motorista sai com o malote dos remédios receitados pelos médicos lá dos bairros naquele dia. Por volta da meio-dia esse carrinho sai com os malotes para entregar os remédios. A dificuldade maior é que o pessoal vai consultar de manhã e vai ter que voltar a 1 da tarde, 2 da tarde para pegar o remédio. Porém, de forma gratuita, rápida. Essa foi uma ideia minha, que foi implantada e parece que está dando certo. Então eu gostaria de dizer a vocês que, embora a gente está trabalhando na saúde bastante para tentar diminuir as reclamações, gostaria também de dizer que já está funcionando o ultrassom no posto, já o atendimento do mastologista com agendamento. Então a coisa está começando a fluir na saúde, mas é muito pouco ainda. Eu acho que a população merece muito mais do que está sendo feito. Então, essa centralização da farmácia, a distribuição regulamentada, o atendimento dos médicos, está tendo uma reciprocidade muito grande dos médicos no atendimento aos povos lá do posto. Foi conversado com cada médico, foi normatizado normas de encaminhamento via AME. Então, assim, foram tomadas várias medidas, e eu até estou esquecendo várias aqui, porém, depois eu posso averiguar, de melhorias na saúde. Então, é um pouco uma sementinha que estamos colocando no dia a dia, no caminhãozinho, para ver se melhora mais do que já está. Senhor presidente, eu gostaria de pedir desculpa se eu me exaltei na palavra com o senhor, mas eu, na verdade, estava um pouco muito preocupado, porque aquela votação que eu fiz foi por idealismo, pensamento próprio, mas eu gostaria de esclarecer aqui que eu respeito a opinião de todos vocês, não tenho nenhuma intenção de ofender ninguém, vocês são todos meus colegas e eu tenho maior apreço por todos, principalmente na figura do presidente. Então eu gostaria de pedir desculpa se eu ofendi o senhor em ter falado essa colocação minha, mas é que eu fico assim, talvez não colocando palavras certas, e isso pode gerar um pouco de discussão e desentendimento. O senhor sabe muito bem o apreço que eu tenho por vossa pessoa e vossa função aqui como presidente. Eu sou o cara mais amigo do mundo. Então eu gostaria de pedir desculpa primeiramente se eu ofendi, e vamos embora, estamos todos juntos, tá certo? Muito obrigado. Bom, o doutor não precisa se desculpar, não. Isso é uma coisa, é uma discussãozinha do assunto, do assunto. É que nós, no momento, de repente, passa. Aí dava dando a impressão de que os vereadores não fez o requerimento também pedindo que fosse feita uma outra instalação. É que no momento nós acabamos tal, acabou por falar, eu acabei por falar, mas isso nada interfere no nosso relacionamento, doutor. Fique à vontade. Com a palavra, o vereador Ederson. Queria fazer um breve comentário a respeito também das demolições de antigos prédios públicos. Quero falar que entendo as colocações do nobre colega Dr. Edson e que também as respeito. A respeito do barracão de eventos,
quando vereador 2009-2012, era cobrado melhorias naquele barracão, mas foi apresentado para nós a inviabilidade da reforma daquele barracão devido a ele não ter altura de pé direito, não ter saída de emergência, ele não conseguia licença com o corpo de bombeiros e nem com a vigilância sanitária. Então era inviável a reforma daquele prédio, no qual foi feito um prédio novo para eventos que já existe no local. Então já temos um prédio substituto àquele. A respeito do prédio onde existia a bocha, que existe praticantes que queriam ver aquele prédio novo, reformado e atividade em si voltada ao município. Mas quando nós colocamos um prédio público à disposição da população, somos responsáveis pela segurança do local. E foi apresentado a nós o projeto que, se for reformar, tem que derrubar o telhado, reformar janelas, e que também a reforma fica 3, 4 vezes mais caro fazer a reforma do que fazer um novo. Tivemos reunião, eu, o Paulo, o Cid, também tivemos conversando. O colega doutor, a respeito de uma emenda de ser colocado, nós discutimos esse assunto aqui. Estava eu e o Cid até tardezinho na Câmara discutindo esse assunto, e chegamos à conclusão que não era competência nossa, porque geraria custo ao executivo. Então, onde foi feita uma indicação, que foi assinada por mim, pelo nobre colega Paulo, Maurício, Cid, Diego, Lácio Cilinha, pedindo que, com a demolição do atual prédio, que seja feito um novo campo de bocha. No projeto da demolição já tem o espaço adequado ao novo campo, e vamos cobrar. É a competência, é o que cabe a nós vereadores a cobrar. Queríamos ver aqueles prédios novos e reformados, mas temos que trabalhar consciente e sabemos da inviabilidade. Só isso, desejo uma boa noite a todos, obrigado. Não havendo mais oradores, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.